E aí pessoal, professor José falando aqui. Hoje vamos trabalhar o tema ocorrência das reações químicas, voltado aí para o nono ano do ensino fundamental. Estamos aí no caderno 3, capítulo 3, da galera do CGC. Logo, para a gente entender a ocorrência de uma reação química, a gente tem que entender alguns conceitos, que para uma reação química ocorrer, para que ela ocorra, não basta misturar duas substâncias qualquer. Você pegar ali qualquer substância, elas têm que se combinar quimicamente. É necessário que elas apresentem afinidade química, tá? Tenham uma afinidade uma com a outra e encontrem condições favoráveis para que reajam. Temperatura, mudança de pressão, certo? Adição de solvente, que ela possa ter uma capacidade de se dissolver uma na outra, tá bom? Isso é afinidade química. E isso você vai vendo ao longo da ocorrência das reações. A gente tem aqui, embora algumas reações aconteçam sem deixar pistas visíveis, algumas observações servem para a identificação de sua ocorrência, liberação de gases, mudança de cor, formação ou dissolução de precipitados, que é um corpo de fundo que fica dentro de um recipiente, alteração da temperatura do sistema. Então, essas são evidências muito marcantes de uma reação química, tá bom? Se você está ali analisando um sistema reacional e você vê que está sendo liberado gás, está acontecendo uma reação química, por exemplo, dentro de uma churrasqueira. Está acontecendo uma reação química de combustão, está sendo liberado fumaça, gás. Mudança de cor, tá bom? Formação de solução de precipitados e alteração de temperatura. Vamos ver cada exemplo aqui com uma aplicação. A gente tem esse aqui, ó, que é o galinho do tempo, é muito legal. Ele apresenta asas e caudas impregnadas de cloreto de cobalto, que é uma substância aí, ó, que ela vai mudar de cor de acordo com a mudança do tempo. Quando o tempo está seco, sem previsão de chuva, essa substância fica azul, cor do cloreto de cobalto anidro, isto é, sem água, água de hidratação. Quando o tempo está muito seco, a umidade ele não favorece, ele fica azul, galera, dessa cor aqui, ó, tá bom? Porque essa substância, sem a presença de água, ela se torna anidra, Anidro significa sem água. Ele acaba dando essa coloração azul. E, se há muita umidade no ar, a substância apresenta-se rosa, cor do cloreto de cobalto hidratado. Quando essa substância aqui ela entra em contato com a água, quer dizer, está acontecendo uma reação química, de hidratação no caso, ele começa a ficar rosa, tá bom? E ele é usado em algumas casas, em Portugal é muito comum, eles utilizam para saber como é que está a umidade do ar. Se ele está azul é porque o tempo está seco, se ele está rosa é porque o tempo está um pouco mais úmido, certo? Então é muito legal essa aplicabilidade. Temos aqui, toda reação entre um combustível e um comburente, como o gás oxigênio, é um exemplo de combustão. Tudo que é queima, tá, dentro das reações químicas é considerado uma combustão. As reações de combustão liberam calor para o ambiente, fazendo com que as regiões próximas à chama sofram aumento de temperatura, tá bom? Então, quando tu tem combustão, tu sempre tem a condição de queima, tu sempre tem a liberação de calor, ele vai aquecer algum sistema próximo, Um exemplo de combustão é a queima do gás butano combustível do isqueiro a gás, a gasolina também sofre combustão, o álcool etílico, tá? Ele sofre combustão, são materiais que sofrem combustão facilmente, que pegam fogo, tá bom? E que evidência que eu vou tendo aqui, professor? Eu vou estar tendo alteração da temperatura, tá bom? Liberação de gás. Então são evidências que eu vejo. Aqui no galinho, o que eu estou vendo aqui de mudança? Mudança de cor. Tá? Isso é ocorrência de reação química nesse sistema. Outro exemplo, que a gente poderia estar dando é as formações de precipitados, tá? Que são aqueles compostos que formam-se no fundo dos recipientes, certo? E aí a gente tem dezenas de outras reações químicas, como a queima de uma fogueira, tá bom? A digestão dos alimentos no nosso organismo, a produção de lágrimas, a produção de suor, tá? O cozimento de um alimento, a preparação de um bolo, tudo que você observar ao seu redor provavelmente acontece por meio de uma reação química, até o seu pensamento, e sinapses químicas que acontecem no nosso organismo, tá bom? Então, basta você prestar atenção nas evidências, você ter o faro de investigador químico e analisar a liberação de gás, mudança de cor, formação ou dissolução de precipitados e a alteração da temperatura do
sistema. A gente fica por aqui. Próxima aula a gente vai classificar as reações químicas. Forte abraço.